segundo hino, acho que era o segundo hino, ela disse uma palavra que realmente também é o tema da pregação de hoje. Quem está disposto, olha só, quem está disposto a ouvir, a atender a opinião de Deus. Oh, glória! Eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado, eu precisava de algo, né? Por quê? Mas a verdade, eu quero traduzir essa palavra de outra forma. Quem está disposto nesta noite a entender, aleluia, não é só a opinião de Deus, mas a vontade de Deus. Isso é interessante. Isso é muito importante. E é justamente um pouco que nós vamos falar nesses minutos que nos restam. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós temos que entender que a vontade de Deus não é a nossa vontade, a vontade de Deus não é o meu querer, não é fazer aquilo que eu quero, porque eu penso. E eu estava pensando esses dias, irmãos, olha, é muito fácil nós deixarmos Deus triste, se nós pomos as nossas intenções, através das nossas intenções do coração, nós podemos muitas vezes contradizer as coisas do Senhor, aquilo que Deus teremos, o Pai Nosso, que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Nós muitas vezes esquecemos de que a vontade de Deus é absoluta na nossa vida, ela tem que ser manifestada na nossa vida, senão nós não podemos receber as bênçãos de Deus. Aleluia! Esquecemos disso. Muitas vezes é mais fácil nós orarmos o Pai Nosso. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas será que eu estou disposto a fazer e cumprir a vontade de Deus? Isso é muito complicado. Isso é simples, parece simples, mas não é. Mas não é simples. Porque para nós cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida, a primeira coisa, nós temos que obedecer a Deus. A segunda coisa, nós temos que entregar ao Senhor aquilo que muitas vezes parece para nós é o mais importante, é aquilo que nós não podemos deixar, é aquilo que nós não temos como deixar, parece que não tem jeito. E mais, nós temos que confiar no Senhor. Às vezes, muitas vezes, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, porque a nossa confiança, ela ainda é muito falha. Então, nós muitas vezes podemos contrariar a Deus, fazer com que Deus fique desgostoso conosco, por causa das nossas, eu vou usar a palavra correta, por causa das nossas boas intenções. Problema. As nossas boas intenções. Ah, Senhor, mas eu estou fazendo isso porque, Senhor, a minha boa intenção, o meu pensamento é esse. Quantas vezes você já não disse isso? Quantas vezes você já não falou, Senhor, não, eu estou fazendo isso porque, olha, eu acho que isso é o melhor para mim. Mas é o melhor para o Senhor? É isso que o Senhor quer? Você já perguntou para o Senhor, Senhor, é isso realmente que tu queres de mim? É isso que tu deseja que eu... Nós podemos contrariar a Deus por causa das nossas boas intenções. Mas que isso, pastor? E eu comecei a analisar alguns fatos que aconteceram na minha vida. E eu comecei a ver que realmente, muitas e muitas vezes, as nossas boas intenções nos causa prejuízo. Mas não é boa intenção, é. Mas muitas vezes nos causa problema. Muitas vezes nos traz desgosto. E aí então nós queremos cobrar de Deus. O problema mais é esse. Senhor, mas eu não fiz, Senhor, daquilo que estava no meu coração. Senhor, não foi tu que puseste. Não, não foi. O meu intento, a minha vontade era outra. E você não fez como eu queria. Complicado.
Mas nós vamos começar aqui a ler alguns versículos na palavra de Deus, nessa noite, para nós meditarmos, entendermos. Gostaria que o irmão usasse a versão Almeida Revista e Corrigida. Vamos começar com Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Vamos lá. Olha só que coisa. Vamos começar por aqui já, para nós meditarmos nessa noite. Primeira coisa, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, o quê? Entendimento. Por quê? Para que vocês experimentem, irmão, qual seja a boa, olha só, agradável, perfeita, aleluia, vontade de Deus, para que você, irmão, para que nós possamos experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus, irmãos, aleluia. Nós temos que fazer o quê? Não podemos nos conformar com esse mundo, com as coisas desse mundo, com as coisas que o mundo oferece. Mas que isso, pastor? Olha, eu não vivo no mundo. Sim, nós vivemos no mundo, mas nós temos que entender que nós não pertencemos a esse mundo, que no momento certo, na hora certa, o Senhor vem, nos leva para a glória. Nós estamos aqui de passagem. Estamos de passagem, irmãos. Mas acontece que nós, como os velhos mortais, seres humanos, nós somos tão ligados com esta terra, com este mundo, que nos torna difícil muitas vezes nós separarmos algumas coisas. Difícil. Nós sabemos disso. E o Senhor Deus também sabe. Entendeu, irmãos? Então, para nós, irmãos, entendermos um pouco da vontade de Deus, nós não podemos nos conformar com tudo, com esse mundo. Senão não tem como o Senhor operar, não tem como nós sabermos qual é a perfeita, a vontade agradável de Deus, não temos como. Vamos ler mais um versículo que eu quero depois contar de alguns personagens bíblicos, que por maior que eles foram, Deus permitiu que algumas coisas acontecessem na vida deles. Em teologia, isso é chamado de vontade permissiva de Deus, quando Deus permite que algo aconteça, não que ele saiu do controle, nada disso, mas ele permite que alguma coisa aconteça para que nós possamos aprender. Ele não é aquele Deus como os antigos pensavam, os judeus pensavam, é aquele Deus que castiga, que judia, que bate, que mata. Não! Era como que se Deus dissesse: olha, você fez isso, agora se vire. Eu não mandei. Se vire. Não, Deus não é dessa forma. Ele não age dessa forma. Quando Ele permite que algo aconteça na nossa vida, é para nós aprendermos, para nós tirarmos lições. Lições práticas. Lições para a nossa vida espiritual. Lição para que nós possamos nos achegar mais perto dEle, aleluia. Lições para que nós possamos dizer: Senhor, realmente Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor que dirige, o Senhor que me conduz. Ele não é aquela pessoa, o carrasco. Eu não te avisei, agora se vira. Eu não falei para você? Às vezes eu fico pensando de Pedro. Vou voltar aqui um pouquinho só. Quando eu leio aquele assunto da história bíblica verídica de Pedro, naquele barco, naquela tempestade, a gente começa a olhar, irmãos, olha que coisa ali, né? Eles tinham as crenças deles, né? Eles diziam, olha, né? Segundo a lenda judaica, eles diziam o seguinte: olha, cuidado aí, quando uma tempestade, do lado esquerdo do barco tem um espírito mau, um espírito maligno, e se você cair, você é tragado pelas águas e nunca mais você se submerge.
Agora vocês imaginem no escuro, o relâmpago do trovão, chuva, vento. Eles olham a uma distância de uns 30 metros, vê alguém chegando. Olha só, olha o medo desses homens. Alguém chegando, se aproximando no meio daquela chuva, trovão. Imagina que quando dava um relâmpago, iluminava a face de Jesus e olhava e falava, pronto, agora estamos na roça. Agora é agora que nós vamos sucumbir. Vem vindo lá o Espírito que pega, que leva o homem profundo do mar. Jesus se aproxima mais uns 10 metros do barco. Pedro olha e fala, bom, Jesus já fala, Jesus já sabia, viu, irmão? Eles estavam com medo. Jesus já sabia. Jesus chega e fala para eles assim, não temais que sou eu. Pedro, aí está a coragem dele. Mas muito fala, mas ele tinha coragem. Eu acho que eu não faria isso. Mas Pedro chega e fala, Senhor, é tu? Então peça que eu vá ao teu encontro. Simples, né? Olha. Pronto, é tu mesmo. Então peça que eu vá ao teu encontro. Jesus fala, vem. Pedro desce do barco. Que maravilha. Meu Deus. Andando sobre as águas. Quando ele chega perto de Jesus, ele, claro, é ser humano, irmãos, ele temeu. Mas olha agora a lição de Jesus que eu quero deixar em fato aqui. Olha a lição que Jesus dá para Pedro. Pedro começa a afundar. Quando ele afunda, Jesus pega ele pelas mãos. E se é eu falava, quer saber, Pedro? Já que você duvidou, vai nadando. Se vira. Se vira agora, vai nadando. O que você duvidou? Bom, o nosso pensamento como humano é assim. O Senhor levanta Pedro, põe ele de pé de novo, e ele vai caminhando sobre as águas. Por quê? Porque Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus que faz, quando você erra, ele já chega lá com o chicote, ó, se vira. Mas a vontade dele é soberana. Nós temos que entender isso. Deus é vingativo, mas a vontade dele é soberana. Ele muitas vezes pode deixar que aconteçam as coisas para nos ensinar. Então nós podemos sim, muitas vezes contrariar a Deus, entristecer a Deus, por causa das nossas intenções que muitas vezes são boas. São boas. Vamos meditar um pouquinho aqui em alguns homens do passado. Se nós formos ler tudo, vai demorar um pouco. Mas lá em Gênesis, no capítulo 16, nós vemos Abraão e Sara. Deus havia dito para Abraão, já em alguns versículos atrás, que Deus iria, no capítulo 15, que Deus iria dar um filho a Abraão. Falou? O Senhor falou, não é o seu mordomo Damasceno, não, Eliezer, não é ele, não, eu vou dar um filho para você. Mas Abraão já estava com quase 80 anos. Muito bonito. Naquela época, beleza, era coisa que não faltava para as mulheres bíblicas, viu, irmão? 60 aninhos, muito bonita. E Sara começou a olhar e falou, o quê? Meu marido com mais de 80 anos. Até agora já está fazendo mais de 10 anos que o Senhor falou que ia nos dar um filho. Nós estamos aqui na terra de Canaã. Olha a intenção de Sara, não era boba. Nós estamos aqui na terra de Canaã. A lei da terra de Canaã é essa: se uma mulher não der filho durante o período de 10 anos, olha, eu já sei o que acontece. Abraão vai me trocar, ele vai me deixar, então eu vou fazer o seguinte: eu trouxe a minha dama de companhia, que era Agar. Vou corrigir aqui alguma coisa. Muitas vezes nós pregamos que Agar era uma escrava, ela não era escrava. Marque bem isso. Agar tinha sangue azul, ela era filha do faraó, primogênita do faraó. Quando Abraão desce para o Egito e acontece algumas coisas lá,
que acontece? Abraão traz a Agar. Por quê? Não se podia de forma nenhuma uma mulher assumir o trono do faraó. Ele era a primogênita. O que ele faz? Falou, então você leva ela. Ela não era escrava. Ela era uma dama de companhia. Ela era uma pessoa que Sara tinha confiança nela. Isso não era uma coisa, não era uma pessoa assim de, né? Não, era uma pessoa que Abraão, Sara tinha confiança. Falou, bom, então você vai fazer o seguinte, olha, já faz 10 anos, eu não tenho filho, o Senhor prometeu, mas já está passando 10 anos, o costume da terra aqui é assim, se acontecer de 10 anos não ter filho, a mulher não der filho, o marido pode escolher uma outra. E aí então você já sabe o que aconteceu. A intenção de Sara era boa. Não era uma má intenção, irmãos. Mas ela desobedeceu à vontade do Senhor. Porque você não vê em nenhum momento Sara orando e falando, Senhor, olha, é isso que tu queres? Irmãos, é isso que tem acontecido nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos boas intenções, nós queremos fazer até o melhor, mas nós não consultamos o Senhor dos Senhores, aquele que é capaz de nos dar a resposta. Nós ouvimos aqui o hino hoje, irmãos. A resposta vem dele. Ele nunca deixa-nos sem resposta. Bom, nós temos muitas vezes contrariado a vontade de Deus, por causa disso não sabemos esperar. Não conseguimos esperar. Eu vou um pouquinho mais para frente. Saul. Bom, quando eu começo a olhar a vida de Saul, eu fico triste. Porque Deus, com tudo, ele havia pisado na bola várias vezes, né? Mas, só que lá em 1 Samuel, no capítulo 15, né? Nós vemos, ele já havia pisado na bola antes, o Senhor perdoou. Quando chega aqui, o que acontece? No capítulo 15, o Senhor chega, chama Samuel e fala, Samuel, olha, eu estou lembrando, irmão, Deus se lembra, eu estou lembrando que há muitos anos atrás, os amalequitas causaram mal a este povo. Agora você vai, Samuel, fala para Saul, olha Saul, eu quero que você destrua todos aqueles amalequitas, eles não podem viver, eu não quero nada deles, eu não quero uma vaca, não quero um cordeiro, não quero nada, porque tudo para mim é amaldiçoado. Sabe por quê? Porque quando o povo de Israel, lá em Êxodo no capítulo 17, tentou passar pela casa, passar por eles, eles nem pediram a Israel de passar, e agora eu quero a destruição desse povo. Deus se lembra, aquilo que você faz, parece que está esquecido, mas Deus está lembrando, vai lembrar mais na frente, aquilo que fizeram por você, parece que Deus esqueceu, mas Ele não esquece. Aleluia. Parecia que estava tudo quieto, né, irmãos? Pastor. Ele lembrou. Falou, olha, Samuel vai lá e fala para Saul. Irmão, faltava isso daqui. Isso que eu fico pensando. Ó, isso daqui. Para que Deus confirmasse o reino a Saul. Que coisa, né? Ó. Samuel chega para oferecer o holocausto. Samuel escuta um barulho. Ele chega para Saul e fala, Saul, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Aí Saul chega para ele e fala assim, sabe como é que é o povo, né? Olha, tem umas coisas boas aí, olha, a vaca melhor, o gado melhor. Tudo que era de melhor dos amalequitas, eu peguei, sabe para quê? É para o Senhor. Olha que desculpa esfarrapada, irmão. Eu peguei, é para o Senhor. Aí o Senhor chega, aí Samuel fala, meu amigo, o que o Senhor disse? Não era para guardar nada.
Nada era para pegar dos amalequitas, porque era um anátema, mas é amaldiçoado. Ah, mas olha, o rei Agag também está aqui. E pior ainda, o Senhor falou que era para destruir tudo, irmão. A vontade de Deus, ela é soberana. O Senhor sabia. Não era para sobrar nada. Mas a intenção de Saul, olhando a grosso modo, parecia boa. É isso, irmão. Vocês entenderam como que nós podemos muitas vezes contrariar a Deus por causa das nossas intenções do coração, que ela é boa, parece que, nossa, é perfeita. Mas a vontade de Deus não é absoluta. Se o Senhor falou não, é não. Se o Senhor disse que é sim, é sim. Complicado. Devido, por causa desse episódio, Saul perde o rei. O Senhor se afasta dele. Para completar, Samuel dá a última notícia para ele. Ele fala assim, olha, Deus já escolheu no teu lugar alguém melhor do que você. Duro, irmão. A intenção de Sara era boa. Não deu certo. A intenção de Saul era boa. Não deu certo. Então, nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado com as nossas intenções para nós não desagradarmos a Deus. Um dia eu estava pensando, falei, meu Deus, quantas coisas que a gente faz. Quantas coisas. A tua palavra é assim e nós, vamos querendo dar aquele jeitinho. Não tem como, Deus não aceita. Segundo Samuel, vamos falar um pouquinho. Segundo Samuel, capítulo 15. Eu quero ler aqui os 22 e o 23. Capítulo 15 de 2 Samuel. Olha Davi, olha a intenção de Davi. Então Davi disse a Itai, pois, e passa adiante assim, passou Itai, o Geteu e todos os seus homens e as crianças que haviam com ele. E toda a terra chorava em grande voz, passando o povo também, o rei passou o ribeiro de Cedrão e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Mas um pouquinho antes, logo no comecinho do capítulo 15, acontece um fato ali, irmãos, que deixa Davi naquela situação. Davi, olha, a arca do Senhor, havia 40 anos que estava lá em Kiriat Jearim. E Davi, vendo que a arca do Senhor estava lá em Kiriat Jearim, Davi, com a sua boa intenção, olha só, boa intenção, e ele falou, puxa vida, 40 anos, Saul não se preocupou em pegar a arca, em trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Sabe o que eu vou fazer? Ele arruma lá bastante gente, muito músico, sacerdote, então ele faz aquela festa, e ele vai, constrói um carro de boi novo, põe 2 bois para puxarem a arca, ele põe a arca em cima, maravilha, pastor? Deus está comigo. O pior, além de nós desobedecer muitas vezes a Deus, irmão, nós começamos ainda a querer ficar alegre. Oh Senhor, Deus está comigo, oh aleluia. O povo cantando aquela alegria. Imagina quase todo Israel ali vendo a arca sendo dirigida, saindo daquele local de Giriate, e levando aquela arca, o povo, Davi cantando, o sacerdote cantando. De repente diz a palavra de Deus que os bois tropeçam. Não, mas peraí, os bois eram acostumados, gente, vamos tropeçar. E o coitado do Uzá, que não tinha nada a ver com o peixe, ele põe a mão na arca, e aí você já sabe o que aconteceu. Um raio desce de cima para baixo. O que eu vou falar aqui é isso mesmo que eu estou falando, estou usando o texto da Bíblia. O raio desce de cima para baixo. Ó. Uma casca. Cai um pedaço lá do outro. O povo ficou horrorizado.
Aquilo que era para ser uma festa, uma grande alegria, quando eles veem aquilo, parecia um filme de terror. Aquele homem lá rasgado ao meio, Davi não sabia onde pôr a cara, de tristeza, de dor e de angústia, e perguntou, Senhor, o que eu fiz de errado? Fez sim, fez errado. Havia regras para se conduzir a arca. Havia regras. E Davi esqueceu. Porque Davi viu que os filisteus transportaram também a arca num carroção. Ele falou, eu posso fazer também. Mas Deus não aceita troca. Mas muitas e muitas vezes nós achamos que Deus pode aceitar qualquer coisa. Aleluia. Deus não aceita qualquer coisa. A sua palavra é soberana, acabei de dizer. Parecia tudo legal, tudo bonitinho. Mas ele desobedeceu a Deus. E você imagina a situação dele. O coração de Davi. Sabendo que uma pessoa que não tinha nada a ver com o peixe morreu por causa do quê? Da desobediência dele. Então é complicado. Muitas e muitas vezes nós fazemos coisas assim. Bom, Deus não aceita troca. Deus não aceita que nós façamos as coisas da nossa própria vontade. Falei aqui um dia sobre o Abiú e... Falei sobre eles aqui um dia. Eles achavam que eles podiam fazer qualquer coisa diante de Deus, levar qualquer coisa. Deus os puniu na hora. Levaram um bom tempo para serem consagrados e depois, por causa de minutos de bobeira, perdem a vida no altar, queimado, torrado. Porque achavam que podia fazer de qualquer forma. Não, a vontade de Deus ela não muda. Nós temos que entender isso. E se nós quisermos mudar, tentar mudar a vontade de Deus, vamos pagar um preço. E aí é complicado. Mais uma vez, fala a mão um pouquinho de Davi, para nós entrarmos em alguns versículos. No outro capítulo, que nós vemos, depois segundo Samuel 8, nós vemos que ali também Davi novamente desejou a ter um local para a arca. Mas ali tudo bem. Ele já estava num palácio, fez tudo bonitinho, estava num ótimo palácio, a arca estava no tabernáculo, e ele começou a olhar e falou assim, puxa vida, certo? A intenção dele era boa, muito boa. Falou, puxa vida, eu estou num palácio, eu fiz o Milo era uma fortificação, né? Algumas traduções traz aterro, mas era uma fortificação que tomava o palácio ali todo e cercava inclusive toda aquela área onde estava a arca, onde estava o tabernáculo. Ninguém podia chegar ali perto a não ser o sacerdote, e também Davi, ninguém podia chegar perto de Davi, né? Do palácio, se não comunicasse. Havia guardas olhando tudo ali. E Davi então olha, então onde ele estava, ele via ali, né? Tabernáculo, ele começou a falar, Senhor, eu não suporto isso. Aí ele chama Natã. Ele fala, Natã, é o seguinte, olha, eu moro num palácio, eu estou aqui confortavelmente, mas todas as vezes que eu olho daqui e vejo ali o tabernáculo e a arca do Senhor num tabernáculo, ali, né? Eu quero construir uma casa para o Senhor. Aleluia. Eu quero construir uma casa onde a arca do Senhor possa permanecer para sempre. E Natã, olha que coisa, Natã chega, ele conta para Natã chega nele e faz assim, ó. Permita, pastor. Ó, gostei, ó. Pode construir. O Senhor é contigo. Pode fazer. Faça tudo que estiver no teu coração. Oh, aleluia. Mas isso é difícil, mas é duro.
Senhor é contigo. Natan vai para casa. Natan sossegado, chega em casa, numa boa. Olha, eu dei uma palavra pro rei, ó, bacana, o rei, ó. O anjo do Senhor aparece para Natan. Aleluia. Esse é o perigo, irmão. Aleluia. O anjo do Senhor chega para Natan e fala: Natan, eis-me aqui, Senhor. Acho que ele já falou, terminou na base. Falei, alguma coisa está errada. Se hoje acontecesse isso, aleluia, a coisa seria diferente. Porque há homens aí que se dizem homens de Deus, dizendo baboseira, e olha, dando casa, dando carro, falando: o Senhor é contigo, faça isso mesmo. Natan imediatamente voltou, foi lá: você vai lá, fala para Davi que ele não pode construir para mim uma casa, porque ele é um homem de sangue, ele é um homem guerreiro, as mãos de Davi estão cheias de sangue, mas eu vou levantar alguém da descendência dele, o filho dele vai construir a casa para mim, mas Davi de maneira nenhuma. Aleluia. Não é isso. Natan passa azeite no rosto, porque não tinha óleo de peroba, e vai lá. Se viesse óleo de peroba, a cara de tacho. Davi, o negócio é o seguinte, ó, Deus não permitiu não que você fizesse. Pensou, irmão? A vontade de Deus, irmão, ela é absoluta. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Deus não troca a sua vontade por coisinhas, não, por palavrinha, não, irmão. Viu? É como nossa irmã estava cantando aqui hoje. Quem está disposto, né, a ouvir, a dar ouvido à vontade de Deus? Quem está disposto a fazer a vontade de Deus? Lá vai lá, vamos conversar, meu filho. O Senhor não permitiu, não. A sua intenção era boa, mas Deus não permitiu. Então, muitas vezes nós desagradamos a Deus por causa das nossas boas intenções. Porra, mas então nós não podemos ter intenção? Claro que podemos. Claro que podemos. Nós devemos sim, quando nós vamos lá em Provérbios, no capítulo 16, não vamos ler aqui, mas o Senhor fala ali no Provérbios capítulo 16, que no intento do homem ao fazer as coisas, como se diz assim, em planejar as coisas, é de Deus. Só que Deus é quem governa, é Deus é quem manda. Mas vamos lá, irmãos. Ainda, quando Davi, então, aqui nós vamos ver que tudo aquilo que Davi tentou fazer, fora da vontade de Deus, deu problema. Bom, nós somos teimosos. Vendo aqui minha filha Esther aqui, né? A Esther era ainda pequena. E eu, união ali. Todo domingo nós saímos de casa, porque como a minha folga era de segunda-feira, então no domingão, né, estava sossegado, nós saímos de casa de manhã cedo e já ia para casa da sogra, né? De lá a boia, né? É bom, né? De vez em quando, né? Pegávamos os ônibus lá em Limeira, naquela época tinha bastante ônibus, pegava o ônibus, vinha para cá, passando Gertrudes, então era uma beleza. Mas um dia, olha como é que Deus faz. Um dia, teve um domingo, que as coisas começaram a não dar certo desde casa. Eu perdi o ônibus, que era para as 9 horas, tivemos que pegar as das 10. Bom, já era para mim se tocar, mas antes de eu sair de casa, eu já não estava sentindo aquela... Sabe quando tem aquele clima que a gente diz, né? Aquela coisa, algo parece que não está bem, algo... né, mano? Mas a teimosia... Não, perdi o das 9, nós pego o das 10. Beleza. Quando nós chegamos aqui em Santa Gertrudes, né, arrumamos, lá estava no carrinho de bebê, ainda era bem pequena, dobramos o carrinho, pusemos no ônibus, tudo, viemos, descemos, a pastora Eda lembra disso, nós descemos, quando nós descemos, arrumamos o carrinho, pusemos ela no carrinho,
Meu amado e querido irmão, passou um carro numa velocidade que, por isso aqui tinha pegado o carrinho. Meu Deus, o que é isso? Mas a teimosia. Chegamos na casa da minha sogra, almoçamos, tudo. Naquele dia, por que eu não esqueço disso? Eu não gosto de futebol, nunca gostei. Mas naquele dia tinha um jogo muito importante em todas as coisas. Ele sabe aquilo que é melhor para mim. Ele sabe aquilo que é melhor para você. Ele sabe aquilo que é melhor para a igreja. Então é melhor nós obedecermos. Mas olha aqui que diz em Hebreus no capítulo... E vai aí o quê? Quando estava lá... Eu sei lá o que aconteceu, que eu acabei atrasando, pegamos o ônibus, já era mais de 7 horas da noite, chegamos em casa. Né? Eu lembro, a pastora Ailda lembra. Chegamos em casa, pastor. Meus queridos, abrimos a porta, nós tínhamos um cachorro que não passava nem mosquito perto dele. Quando nós abrimos a porta da sala, que eu olho na minha estante, cadê meu aparelho de som? Cadê o meu som, irmão? Bom, eu tinha gastado umas feiras inteirinhas para comprar, para montar o meu som, porque naquela época você montava. Cadê o meu som? Tinham levado o meu som. Levaram tudo. Falei, meu Deus, e agora? Aí a gente começa a analisar, irmão, a gente fala, puxa vida, poderia ter evitado. Quando eu senti de manhã que as coisas não estavam legal, eu podia pegar e falar, Senhor, muito obrigado, eu vou ficar em casa hoje. Vocês entenderam, irmãos? Quase foi atropelada. Atrasamos, perdi o meu som. E a coisa foi tão ruim que eu depois demorou para me comprar, só sobrou um módulo que era o... para aumentar o som lá, o volume lá, agora esqueço o nome, só sobrou aquilo. Ele não levou tudo porque era a parte maior. Aí nós fomos ver, o cara entrou pelo vitrô da janela do banheiro, um moleque. Mas tudo bem. Já. Aí eu peguei e doei para a igreja. O aparelho, falei, bom, vou deixar para a igreja. Amados, a gente ri porque... Mas você acredita que entraram lá na igreja e roubaram ele também? Falei, meu Deus, não tem jeito. Meu Deus, não, pastor, umas coisas assim. Bom, quando a gente começa a analisar as nossas vidas, os acontecimentos, nós vemos, irmão, que a vontade de Deus na nossa vida, ela é soberana, irmão. Quando Deus nos mostra algo, Ele diz alguma coisa, é melhor não fazer. Vamos roubar, irmão. Falei, meu Deus, amplificador. O amplificador. Porque você montava tudo peça por peça naquela época. Irmão, gastei uma férias. Era da Gradiente, hoje quase nem tem mais. Falei, meu Deus, que coisa. Oi, irmão, passou um tempo e roubaram. Foram lá na igreja e roubaram o amplificador também que eu dei. Como se diz, olha... Anátema. Meu Deus, bom, a gente ri porque são coisas que às vezes acontecem nas nossas vidas. Aquilo que eu estava falando, Deus, irmão, permite que aconteça alguma coisa na tua vida, na minha vida. Não é para nos castigar, mas sim que é para nós aprendermos a se chegarmos mais perto dele, aleluia. A obedecermos. E essa foi uma das palavras que Samuel fala para Saul. Ô Saul, puxa vida, você não sabe que obedecer a Deus é melhor do que o sacrifício? Que obedecer a Deus é melhor do que esses cordeiros, do que essas vacas gordas? É melhor. Se eu tivesse obedecido, não teria acontecido aquilo. Então, irmãos, vamos fazer a vontade do Senhor. Doa, machuque, mas vamos fazer a vontade dele. Se ele falou que é para fazer, vamos fazer. Muitas e muitas vezes nós não temos recebido bênção do Senhor por causa disso. Muitas bênçãos nós deixamos de receber porque não fazemos a vontade de Deus e nós achamos que as nossas intuições é melhor. Não é, nem sempre.
Mas vamos ler mais algum versículo aqui, ainda tem mais alguns minutos, né? Mas vamos sair um pouquinho disso, né? Vamos entrar agora, né? Então, irmão, como já falei sobre a vontade permissiva de Deus, irmão, mas é isso mesmo, né? Então Deus às vezes permite, né, que muitas coisas nos aconteçam que é para nós aprendermos. Em 1 de Pedro, né, quando nós vemos aí o sofrimento, nós falamos, vamos aqui, em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. 3,17. Olha só. Põe no telão aí para nós. 3,17. 1 de Pedro 3,17. Olha que coisa interessante que Pedro fala aqui. Olha, mas essa é a realidade. Porque melhor é que padeçamos fazendo o bem. Olha, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o. Então é melhor, irmão, a gente padecer fazendo o bem. Não tem problema, sofre, mas o Senhor sabe. O Senhor vai te dar recompensa. 4,19, bem rapidinho. 4,19. 1 de Pedro também, continua. Não, 1 de Pedro 4, versículo 19. Volta lá. Portanto, também os que padecem segundo a vontade, olha só, portanto, segundo, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhes a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, vocês viram, irmãos, então tem vantagem. Viu, irmãos? Então, muitas vezes, não vamos procurar fazer a vontade do Senhor mesmo. A nossa intenção pode ser a melhor possível, mas vamos, né, passar ela no crivo. Senhor, olha, a minha intenção é essa, mas é aí, tá boa, senhor? O senhor acha que eu devo fazer? O senhor acha que essa intenção minha é boa? Amados, para nós encerrarmos, alguns versículos aqui. Olha só ainda, vamos ler aqui Hebreus, capítulo 4, versículo 12. É muito conhecido, mas nos fala muito. Hebreus, capítulo 4, olha só, hein? Quando a gente fala das nossas intenções, nós temos que entender que tem um Deus, que esse Deus que nós servimos, vê tudo isso em nós. Então ela é apta para discernir o que é os nossos pensamentos. Então, quando Deus nos diz, olha, não faça, assim como o Senhor, né, chama Natan para falar para Davi, Davi não dá, não adianta. Nós vemos o caso de Davi lá também, coitado, né? Desobedeceu a palavra de Deus com toda alegria, tudo, olha o que aconteceu. Então, quando Deus fala, Ele sempre quer o melhor para mim, para você e para a igreja em geral. Aleluia, marque bem isso. Se o Senhor está dizendo não faça, não faça. Se o Senhor está dizendo faça. Não adianta muitas vezes a nossa intenção, não, mas olha, puxa vida, não. Olha a minha intenção aqui, Senhor, olha que coisa, que maravilha, meu Deus. Olha, a minha intenção é a melhor possível. Mas será que a dele também é a mesma? Será que a sua intenção está ligada, está alinhada com a vontade de Deus? Será que a minha intenção ela está alinhada com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer que eu faça? Então isso não tem que pôr, nós temos que pôr na nossa cabeça. Fazemos essa pergunta de hoje. Será que estamos realmente prontos para ouvir e atender à vontade de Deus? Será? Então nós demos alguns versículos. E para encerrar, já tem 7 minutinhos só. Para encerrarmos, Romanos, capítulo 11, que aqui é uma doxologia, né? Depois falamos bastante coisa, mas vamos entrar agora aqui no assunto um pouco mais. 33 até o 36, aleluia. Vamos lá então, com muita alegria, né? Vamos ver aqui esses versículos, né, que nos ajuda a entender melhor, né, quem é o nosso Deus, o Deus que nós servimos.
Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Olha o 34, porque quem compreendeu, olha que coisa interessante, olha essa palavra, quem compreendeu o intento do Senhor, ou seja, a intenção do Senhor. Quem compreendeu? Ou quem foi o seu conselheiro? Deus não precisa, nunca precisou de conselheiro. Olha o próximo versículo. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? E o último, porque dele, para Cristo, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Oh glória, a igreja também pode dizer amém? Oh glória, aleluia. Deus seja louvado eternamente. E que nós possamos, irmãos, entender que a vontade de Deus, muitas vezes, ela sobrepuja as nossas intenções. E que nossas intenções podem muitas vezes trazer problema muito sério na nossa vida, se ela não estiver alinhada com a vontade de Deus. Que a igreja fique de pé e o pastor Pedro vai orar para cada um agora, para todos nós, para que nós possamos, manifestar em nós esse desejo de cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Aleluia! E a salva saudam o Senhor Jesus. Amém? Pastor.